Olá pessoal, quanto tempo? Espero que vocês estejam passando bem. Espero que a família de vocês esteja bem. Espero que vocês não estejam muito preocupados. Lembrem que essa pandemia, essa crise toda vai passar e vocês vão lembrar disso como uma fase apenas. Vamos ter otimismo, né, em relação ao que vem por aí. Acredito que as coisas vão melhorar, já estão melhorando um pouco também, e que igual, eu não sei se eu falei com vocês, né, na minha época, quando eu entrei na faculdade, eu tive, eu não, né, o ambiente político era muito ruim. E o pessoal falava que o ensino público iria acabar, que ninguém não ia restar nenhuma faculdade. Era a época do Fernando Henrique. E aí eu fiquei morrendo de medo, né? Achei que o mundo ia acabar também e não acabou nada. Fiz minha faculdade, as coisas continuaram e estamos aí, né? Possivelmente algum tratamento já está saindo, então a gente está conhecendo melhor, né, o que é essa epidemia, e possivelmente as coisas devem melhorar. O pessoal comenta aí que no final do ano, janeiro, fevereiro, as coisas devem normalizar. Então vamos pensar dessa forma, né? E enquanto as coisas não melhoram, a gente vai fazendo nossas aulas à distância, né? Vamos aproveitar para adiantar o que a gente puder adiantar, para quando as coisas voltarem a gente já ter cumprido a maior parte das coisas. Hoje nós vamos falar sobre o plano de atividades que eu fiquei devendo vocês, né? Vocês me desculpem até eu não ter conseguido entregar tudo na segunda, mas eu tive diversos contratempos com um menino pequeno também, 2 crianças pequenas, minha esposa também trabalhando, então eu não consegui fazer todas o planejamento em tempo. Então espero que já estou arrumando, né, a situação, acho que vai melhorar. Então já tô pensando com quem deixar meus meninos, né? Então as coisas devem melhorar semana que vem, tá? Bom, aqui nós temos o nosso planejamento, nosso plano de atividades. Então vamos lá no plano de atividades. Bom, nossa disciplina é uma disciplina de 160 horas aula, né? Ou 133 horas. Ela é uma disciplina com 4 horas por semana, né? Então vocês veem 40 semanas o cálculo, tá? E nossa carga horária ministrada até o dia 18, né? Que foi o início da paralisação. Foi de 18 horas aula, tá? Sendo 14 horas aula de teoria, foram 7 aulas, né? E 4 horas aulas de laboratório, foram 2 aulas de laboratório. Então nessa etapa agora nós temos aqui, ó, nós temos uma previsão de 32 horas aula, seria equivalente a praticamente 16 aulas normais nossas, né? Então é um pouco corrido, a gente vai fazer um curso intensivo, né? Vamos dizer assim. Porque, ó, essa primeira semana são 3 horas ou 3,6 horas aula, né?
E na revisão, na primeira semana, né? Semana 1, que é a revisão, tá? É a semana que a gente está começando agora, tá? E então seriam 3 horas de atividades, vídeo e atividade. E nas próximas semanas, que são conteúdos novos, semanas 2, 3, 4, 5, a gente vai ter uma carga horária de 2 horas por semana, tá? Desculpa, 2 horas, deixa eu conferir aqui. Bem, achei aqui. Nós vamos ter aulas aqui nessa primeira semana aqui, ó, de revisão. Aqui, segunda, quarta, sexta, então 3 horas. E durante a fase de conteúdos novos, nós teremos o dobro de atividade, 2 horas, 2 horas e 2 horas, totalizando 6 horas semanais, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aí, voltar lá pro nosso plano de atividades. Então, ó, 6 horas por semana vezes 4 semanas. Cadê? 24. Mais 3, 27. 27 aqui, ó. Então, 6 horas vezes 4 dá 24. Opa, esse negócio tá fazendo coisa errada aqui, ó. Corrigindo aqui, ó. Então teremos aqui, ó, 6 horas vezes 4 é igual a 24 mais 3, 27, tá? Que seriam 32 horas a aula, seria então equivalente a 16 aulas. Então é um bocado. Então a gente tem que tentar sintetizar isso aqui, né? Então, essa primeira semana a gente vai fazer a revisão do que a gente viu até 18/3 e a gente vai ver esse conteúdo aqui, ó, tá? A parte de diodos, tá? A parte de diodos aqui, tá? Em seguida, nós vamos ver tiristores na semana que vem. Depois, transistores de potência. Tá? E circuitos de amortecimento. Tá? Depois, conversores DC-DC. Tá bom? Nossa forma nossas atividades serão exercícios e resumos, tá? Depois, nossa plataforma vai ser predominantemente o Classroom, tá? Falta um S aqui, tá? E nossas formas de avaliação, exercícios, resumos e provas. Provas eu não sei como é que vai fazer. Primeiramente vamos pensar em exercício e resumos, tá? E aqui, plataforma para esclarecimento, é o Meet, o Classroom. Qualquer dúvida que vocês postarem no Classroom eu respondo. O WhatsApp às vezes eu demoro, eu nem coloquei aqui. Então, o Classroom pelo menos a gente consegue concentrar as coisas lá e responder para todo mundo. Responder para todo mundo de forma geral. Aqui a contagem da frequência vai ser através da entrega das atividades, tá? Então vocês têm que não deixem de entregar as atividades e questionários. Sempre vai ter um questionário no final da aula sobre a qualidade da aula, não é sobre exercício que vocês têm que fazer. Então
favor responder esses questionários sobre a qualidade da aula, não sobre os exercícios que vocês vão fazer. E os materiais didáticos serão vídeos e sites e apostilas, tá? Muitos vídeos que eu pretendo fazer, cada aula um vídeo. Então, como nosso cronograma ele tem 3 dias por semana, eu pretendo entregar atividades para vocês 3 vezes por semana, tá? Entregar conteúdo para vocês 3 vezes por semana. Eu não sei se eu consigo entregar todo o conteúdo no início da semana, tá? Então inicialmente vai ser 3 vezes por semana, ok? Bem, eu lembrei de outra coisa aqui agora, que até já me perguntaram, né, sobre a nossa distribuição de pontos. Aqui eu coloquei 20 pontos, né? Porque 20 pontos correspondem a número de aulas que serão ministradas, 32, sobre o tamanho do curso, 160, tá? Vezes 100 pontos, que dá 20 pontos, tá? Mas me perguntaram, e aquela parte inicial, que foram 18 horas de aula, né? Então, eu estou pensando aqui, em aumentar a distribuição de pontos, né? Para justamente contemplar essa primeira parte aqui. E aí eu falo com vocês, tá bom? Bem, essa aqui é a primeira apresentação que eu fiz para vocês, mas ela foi atualizada, então eu mudei a data aqui para setembro, tá bom? Essa parte inicial fala sobre a matéria, né? E o que são conversores de potência. Então aqui a gente tem os conversores de potência, e assim, nem vou dar muita atenção nessa parte agora não, tá? Aqui o diagrama de blocos, os tipos de conversores e o que é uma chave ideal e uma chave real, tá? Então, tudo isso a gente vai ver ao longo da disciplina, tá bom? Os tipos de chaves, tá? Que a gente falei que ia ver, e aqui sim uma comparação breve com as chaves, tá? O que a gente vai fazer revisão mesmo é a revisão da parte dos diodos, que foi o que a gente viu naquela primeira etapa, no primeiro período, até 17, né, de março, tá? Então, o que nós temos aqui, os diodos. Nós temos as curvas características, tá? Aqui a gente tem um gráfico de corrente direta, tá? E tensão direta, passando num circuito. Toda vez que a corrente passa nesse sentido aqui, tá falando aqui, né? Toda vez que a corrente passa nesse sentido, a gente vai ter a formação de uma tensão do diodo, tensão de anodo para catodo, tá? E essa tensão do diodo está representada aqui, Aqui a gente tem a tensão de condução direta característica, que é onde a gente tem o joelho aqui, da curva, tá? Então assim, a partir esses valores de corrente aqui, onde tem o joelho, são valores muito baixos de correntes. Então a partir desse momento aqui, que a corrente começa a crescer no diodo, vamos supor, e aqui está na região de corrente de trabalho, é praticamente igual a corrente aqui. Então, desde uma corrente muito pequena até a corrente de trabalho, a corrente de condução direta, a tensão de condução direta, ela permanece aproximadamente constante. A gente considera ela, de certa forma, constante, tá? E como que a junção permite a passagem de corrente em um sentido e não permite no outro sentido, tá? Bom, então a gente visualizou aqui,
Vamos trocar agora para aqui, ó. Deixa eu trocar aqui, ó. Pera aí. Pronto. Aqui, gente, são as fotos das aulas, tá bom? Então, dia 12 foi a aula inicial, tá? Que a gente conversou. Eu vou colocar isso tudo no Classroom para vocês, tá? Então, aqui são as anotações no quadro, tá? E dia 18, que é o dia que eu comecei a falar sobre os diodos de polarização, capacitância de junção, tá? Então, como que como que o diodo ele conduz em um sentido e não conduz no outro, tá? A gente tem que lembrar aqui, ó, da nossa... Bom, deixa eu tentar aproximar aqui, ó. Isso. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Opa. Pera aí. Opa, não foi. Não foi. Pronto, tá? Esse aqui tá bom. Nós temos, então, um material tipo P, tá? O que é material tipo P? É um material que tem 3 prótons no núcleo dele, na camada mais externa, tá? Não são só 3, são um número de prótons igual a 3 que necessita de 3 elétrons na camada mais externa. Como a gente tem um cristal de silício, esse cristal, ao se formar, ele tem uma adição. Assim, ó, o cristal de silício ele tem 4 prótons que demandam 4 elétrons, tá? Então a gente tem um tanto de silício aqui, ó, tá? E tem 4 prótons na camada mais externa. Quando a gente adiciona um material do tipo P, existem, então, um material do tipo P, ele só tem 3 elétrons na camada mais externa. Então a gente tem espaço para receber mais elétrons, tá? Receber elétrons, e os elétrons têm espaço para ficar no meio do material, tá? O material tipo N é o contrário, né? Temos aqui os átomos de silício seriam 4 prótons no camada mais externa e 4 elétrons para deixar o material com uma característica neutra, tá? 4 prótons, 4 elétrons. Então a gente tem a adição de um elemento aqui, ó, que tem 5 prótons na camada mais externa. Então a gente tem aqui. Aí a gente tem um sobrando aqui, ó, um elétron aqui, ó, que não fica bem encaixado. Então esse elétron, então, ele vai poder ir para lá e para cá. Não tem nada segurando ele, tá? Porque as ligações entre os átomos já estão realizadas e eles têm espaço aqui para circular, tá? Bom, considerando assim, ó, se a gente tem um número 100 de prótons, a gente tem um número 100 de elétrons, o material continua neutro, né? Só que esses elétrons que não estão encaixados aqui nas ligações, eles têm mobilidade. Então é um material tipo N. E aqui a gente tem as lacunas, né? Como um dos materiais aqui, ó, tem 3 elétrons na camada mais externa, a gente tem uma mobilidade dos elétrons
pelas ligações cristalinas. Então, ó, quando o elétron pula de uma ligação para outra, o que ocorre é que uma lacuna ela se move aqui, ó, a lacuna se moveu, tá? Bom, então toda vez que a gente junta um material tipo P que tem mobilidade de lacunas, os elétrons eles se movem através das ligações dos cristalinos. E um material tipo N, que os elétrons eles se locomovem, vamos dizer, acima das ligações cristalinas. Então, aqui a gente fala que tem mobilidade de elétrons, e aqui, no material tipo P, a gente fala que tem mobilidade de lacunas. Bom, quando a gente junta os dois materiais, um elétron com mais mobilidade vai para uma lacuna de uma ligação e acaba ficando lá. E aí o que a gente tem? Um excesso de elétrons aqui, tá? Excesso de elétrons nessa região, em comparação com o número de prótons. Então a gente tem mais elétrons do que prótons desse lado. A polarização dessa região aqui, ó, ela fica então com excesso de elétrons, tá? Então, mesmo material sendo tipo P, na verdade ele é P só porque tem mobilidade de lacunas, né? Essa região assume ou fica com uma carga excessiva de elétrons, então negativa. E os elétrons que saíram daqui fazem essa região ter um excesso de prótons. Então essa região aqui fica predominantemente positiva, tá? Então daqui a gente vê os ânions, né? E por isso que é chamado de anodo. E aqui a gente vê os cátions, e aí é chamado de cátodo, tá bom? Se vocês quiserem lembrar, assim, ó, o símbolo do diodo, ele parece um K invertido aqui, ó, do cátodo, né? Então a gente tem esse K aqui, tá? E o anodo é a complementação aqui, ó. Vocês podem lembrar dessa maneira a informação da junção, tá? E o nome da junção. Então a gente tem anodo e cátodo, tá? Então, bom, e como é que vai funcionar a polarização direta e a polarização reversa? Então, vamos aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Então, na polarização direta, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos ver aqui cadê meu mouse, que eu não estou vendo ele. Temos aqui, ó, polarização direta, tá? Aqui a gente tem a nossa fonte, a placa positiva aqui, tá? E a placa negativa aqui, ó. Então, os elétrons saem da placa negativa e vão para a placa positiva, né? Esse que é o sentido dos elétrons. Aí o sentido da corrente que a gente sempre indica é o sentido seriam das lacunas, tá? Então, como é que funciona aqui, ó? A gente está sabendo aqui que os elétrons estão saindo aqui, ó. Estão saindo da placa negativa da fonte e indo para o cátodo, tá? Quando os elétrons, então vamos ver para cá, vamos vir para cá. Então, quando os elétrons entram no material N, eles têm o caminho livre, né? Eles não vão se encaixar em nenhuma ligação cristalina e vão andar pelos caminhos livres do material N, tá?
E o que vai acontecer? A fonte está empurrando os elétrons para vencer essa barreira de potencial. Por quê? Os elétrons chegam aqui aí eles vão caminhando e chegam perto da barreira de potencial. Quando chega perto da barreira de potencial, eles poderiam passar livremente aqui, ó, pelo catodo, porém tem excesso de elétrons que iriam repelir eles. Mas a fonte, a bateria, né, no caso, ela vai dar uma forcinha que para o elétron vencer esse excesso de elétrons aqui, e os elétrons então vão caminhando aqui pelas lacunas agora, vai pulando de lacuna em lacuna, tá? Agora não é pelos espaços livres, agora os elétrons vão caminhando pelas lacunas, tá? E vamos ver se eu consigo colocar aqui o indicador aqui, ó. Pronto. Ah lá, pronto. E aí os elétrons vão caminhando até chegar na placa positiva, tá? Bom, então vocês veem que na polarização direta os elétrons só precisam vencer uma pequena barreira de potencial, tá? Só essa barreirinha aqui de potencial. Bom, na polarização reversa, a gente vai ver aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Bom, na polarização reversa, a gente vai ter os elétrons saindo daqui, ó, e passando por aqui, tá? Então, nesse caso, deixa eu tentar desenhar aqui de novo. Pera aí, rapidinho. Bom, eu tive que sair da tela cheia. Eu troquei de cor aqui, né? Vamos trocar de cor. Vou colocar uma cor verde agora para polarização reversa. Então, deixa eu apagar isso aqui. Aqui, ó. Pronto. Na polarização reversa vai ser cor verde, tá? Cor verde, cor verde. Pronto. Então, na polarização reversa, os elétrons vão sair daqui e vão vir por aqui. Não ficou muito bom, né? Essa cor verde aqui. Vamos ver outra cor. Qual cor eu posso colocar? Vou colocar verde escuro, né? Isso, verde escuro. Bom, então os elétrons saem daqui da fonte e entram aqui no anodo. Então, ó, na polarização direta, nós vamos ter um tanto de elétrons preenchendo as lacunas e ficando estáveis aqui nas lacunas. Então, onde tiver lacuna, os elétrons vão ficar estáveis, tá? Então, vai ficar cheio de elétrons aqui, ó, estáveis nas lacunas dos materiais aqui, ó. Então, eu vou colocar para cada lacuna que a gente teria lá, né? Aqui, ó, um material com menos átomos, menos elétrons, né? Para cada átomo a gente teria uma lacuna, né? E os elétrons estáveis lá, tá? O que isso ia fazer? Isso ia fazer uma camada, ia fazer um tanto de elétron ficar parado aqui, ó, nesse material tipo P. Então, o próximo elétron que quisesse passar o caminho todo e para cá, ó, ele teria que vencer não só uma barreirinha, mas uma, duas, três barreiras aqui, ó, nesse exemplo, tá? E aí ele não consegue passar. Então, o que acontece? A gente fala que a barreira de potencial aumenta, e aí a gente teria que aumentar cada vez mais o valor da nossa fonte até conseguir empurrar todos os elétrons de uma vez aqui e aí fazer o que a gente chama de avalanche. Todos os elétrons passam de uma vez, a corrente que passa é muito alta, tá? Isso é porque a gente está com uma tensão muito alta, tá?
Então a gente fala que seria a ruptura do diodo na tensão reversa, tá? Vamos voltar agora para nossa apresentação. Ai. Cadê? Opa. Pronto. Então, gente, a gente vê que quando o diodo está polarizado diretamente, aqui a gente tem esse circuito aqui, a corrente circula normalmente pelo diodo. Quando o diodo está polarizado reversamente, a gente tentando fazer o corrente circular, lembra que eu estou falando de corrente eletrônica, né? Tá? Não estou falando de elétrons, não. A nossa corrente que a gente está acostumado em eletrônica é a nossa corrente que sai do mais e vai para o menos, tá bom? Então, esse aqui, ó. Deixa eu melhorar esse diodo aqui, né? Pronto. Então, nossa corrente aqui, ó, está circulando. E reparem que ela circula aqui facilmente. Então, para um pouquinho de tensão, a gente consegue fazer circular muita corrente. E aqui, para a gente conseguir fazer circular a corrente, a gente tem que elevar muito essa tensão aqui, ó, para a tensão e cada vez maior. Aí, quando a gente tem a avalanche, né, que aí é todos os elétrons que estão aqui, ó, passarem de uma vez para cá, aí a gente tem a ruptura, tá? Esse gráfico aqui, gente, ele é mais interessante para a gente consultar, consultar assim, ó, nessa região assim, ó. Eu tenho aqui 2 amperes de corrente. Qual é a tensão do diodo quando circula 2 amperes na corrente direta aqui, tá? Aí esse gráfico, estou vendo agora também, ele está errado. Ele teria que vir por aqui, ó, e vir por aqui, ó. Então, por quê? A corrente, né? Toda vez que a gente aplica tensão reversa no diodo, a corrente que vai circular vai ser uma corrente negativa em relação à nossa convenção. Aqui a gente tem nossa convenção, né? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu, cadê meu? Isso. Aqui a gente tem nossa convenção de corrente, essa aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Peraí. Apagar. Então, nossa convenção de corrente é essa aqui, ó. Se a corrente real passa nesse sentido, corrente real passando no mesmo sentido da convenção, a gente fala que a gente representa no gráfico, né, como sendo positivo, tá? E se a corrente real ela passa no outro sentido, se a corrente real passar nesse sentido aqui, deixa eu apagar aqui. Peraí. Se a corrente real passar agora no outro sentido, a gente vai observar, a gente vai representar no gráfico, a gente vai representar no gráfico uma corrente negativa nesse eixo aqui, né? Esse eixo aqui é o eixo da corrente. Então, se a gente colocar uma fonte nesse sentido, que força a corrente a passar nesse sentido, a gente acaba aqui, ó, a fonte, a tensão real vai estar negativa, vai estar em oposição à nossa convenção, e aí ela aparece tensão real negativa em relação à nossa convenção, tá? Então, esse gráfico aqui, ele é melhor
para esse caso, tem lá 2 amperes circulando. Qual é a tensão que está circulando no... Qual é a tensão que apareceu lá no diodo? Desse lado aqui, ó. Eu tenho, vamos supor, 200 volts aqui de tensão e ligado ao reverso aqui, ó. Então tenho aqui, ó, vamos dizer 100, 200 volts aqui, ó. Qual é a corrente que está circulando reversamente, entendeu? Então a gente acha a corrente que circula reversamente. Então essa aqui é a utilidade desse gráfico aqui, tá? Tem aqui uma equação que relaciona várias constantes, mas é uma equação que descreve esse gráfico aqui, tá? Então varia, né? Em função da temperatura. Então a gente vai ter algumas pequenas variações em função pequenas não, né? Às vezes são significativas em função da temperatura. Aí a gente vai observar isso nos datasheets dos diodos, tá? O restante aqui são constantes. Então é uma função exponencial, tá? Aqui que a gente tem. Bom, aqui a gente tem um modelo aproximado para o diodo, tá? Aquela equação, ela representa aqui, ó, é isso aqui, ó. Então, supondo que a gente tivesse uma tensão aplicada, aqui a corrente que circularia seria uma corrente dessa parte. Vamos pegar, por exemplo, suponha que a gente tem aqui, ó, 0,9 volts aplicados, isso daqui daria o que? Uns 2 amperes, por exemplo, tá? Então aí aqui, por aqui circulariam 2 amperes, aqui ó, 2 amperes, 0,9 volts, tá? O diodo, o modelo dele pode considerar que tem uma resistência. Então circulou a corrente, ele vai aquecer por efeito resistivo, tá? E ele também tem o que a gente vai chamar de capacitância de junção, tá? Capacitância de junção é uma capacitância baixa, né? Na ordem dos picofarads, tá? De onde que vem essa capacitância? Da nossa aqui, ó, da nossa região aqui, ó, da nossa junção, tá? Toda vez que a gente tem uma barreira de potencial, a gente tem elétrons armazenados e isso forma um análogo com um capacitor, tá? Então essa capacitância de junção, ela seria equivalente a quando o diodo está polarizado reversamente, ele tem que, quando a gente muda a nossa tensão, no caso de um circuito retificador, né? A tensão estava reversa, aí a tensão vai ficar no sentido direto agora, tá? Ele tem que esvaziar essa região de elétrons e também colocar alguns elétrons aqui para começar a funcionar como diodo. Então isso tem o efeito de um capacitor. Bom, isso faz a gente ter uma impedância, né? E se a frequência for alta, a gente vai ter uma impedância baixa. Ou seja, o diodo é aplicado para retificar, né? Então retificar implica um circuito com uma fonte alternada. Uma fonte alternada enxerga um capacitor como sendo uma reatância capacitiva, tá? E quanto maior a frequência de uma fonte alternada, maior. Então aqui, ó, a gente vai ter uma fonte alternada que vai ligar aqui, ó,
tá? Aqui e aqui. Então, parte da corrente, ao invés de passar pelo diodo, vai passar pela capacitância. Então, a gente vai ter uma fuga de corrente por aqui, né? Na verdade, no outro sentido. Então, vamos aqui, ó. Aqui. Neste sentido aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ter corrente de fuga aqui, ó, circulando. Tá? No sentido direto, tanto faz circular pelo capacitor ou pelo que seria o diodo mesmo. Mas no sentido reverso, a gente vai ter fugas pelo capacitor. Tá? E depende do nível de tensão reversa aplicada. Tá? Vai depender então da nosso valor da nossa fonte aqui. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Qual que é as nossas curvas características para germânio e silício, tá? O silício ele é mais utilizado na eletrônica de potência pela sua disponibilidade e custo. Então, os diodos de silício eles podem trabalhar com temperaturas maiores e correntes. Isso vai facilitar, né? A vantagem do germânio é que ele teria uma tensão de condução menor, tá? Mas quando a gente fala de eletrônica de potência, a gente precisa de maior corrente, né? Correntes elevadas, gerando muito calor na junção, então temperaturas maiores. Então o silício é melhor para eletrônica de potência. Atualmente tem um novo material que é carbeto de silício, que ele vai suportar uma temperatura maior ainda. Então é uma tendência, mas ainda não é um material muito comercial, mas provavelmente vai ser tendência no futuro. Então o carbeto de silício ele suporta temperaturas ainda maiores que o silício, e maiores correntes, e maiores tensões reversas. Então tem diversas vantagens para o carbeto de silício. O carbeto de silício é silício com carbono. Tá? Vamos ver aqui a próxima. Aqui nós temos o mesmo gráfico, só que esse gráfico que vocês vão ver nos datasheets, tá bom? Então, a gente tem a tensão de condução direta, ó, tensão direta, forward voltage, e corrente direta, forward current, tá? Então, o que eu falei com vocês, né, o exemplo, né, se você tiver, e lembre que aqui está na escala logarítmica, tá? Log, tá? Por isso que não está naquele formato que a gente viu mais anteriormente. Então, ó, você tem aqui uma corrente de 2 amperes circulando pelo diodo. Qual vai ser a tensão de condução? Aí você vem aqui, ó, 0,9 aproximadamente, tá? Mesma coisa aqui, ó, um diodo, um N4000. 2 amperes. Você vem aqui, você vai ver aqui, ó, que está quase perto de 1 volt, tá? Vamos chutar aqui, ó, 0,95, né? 0,95, tá? Então, a utilidade dessas curvas é isso. Para uma corrente de 2 amperes, qual é a tensão? E aí você sabe qual potência está sendo dissipada lá, né? Potência é igual a V vezes I, né? Então a gente tem 2 amperes vezes 0,9 dá 1,8 watt de potência. Aqui também, dá quase dá um pouquinho a mais, né? Vai dar aproximadamente 2 watts também, tá? Então aqui esse diodo especificamente ele é feito para trabalhar até 1 ampere, tá? Então trabalhar bem menos. Então aqui já estaria esquentando demais e aí ele poderia queimar,
Tá? Aqui é o quadrante das tensões e correntes reversas. Só que ele está refletido aqui, né? Então, em vez dele ir para o lado esquerdo e para baixo, ele vai para a direita e para cima. Então a gente tem aqui, ó, lembrando, ó, que a gente sempre trabalha com temperatura de junção aqui, ó, na faixa de 100 graus, tá? Então, por exemplo, se eu colocar lá 50% da tensão reversa, qual corrente que vai circular? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 microamperes, tá? Mesma coisa aqui, ó, 50%. Se a gente for olhar aqui, aí a gente vai também aqui na faixa dos 4 microamperes também. Tá bom? Então esses diodos aqui, ó, eles conduzem muito pouco na tensão reversa. E observa aqui, ó, se você for se aproximando, né, da tensão de 100% da tensão permitida reversa, aqui eles não representam a ruptura, né, mas a ruptura tá aqui perto, tá? A ruptura, um pouquinho mais da ruptura, aí a gente tem um efeito de avalanche, aí passa toda a corrente que o circuito ou a fonte permitir, tá? Aqui a gente tem os valores de capacitância, aquele capacitorzinho, aqui, ó, os valores em picofarads. Então, se a gente tiver uma tensão reversa de 100 volts, por exemplo, a gente vai ter uma capacitância de 15 picofarads, tá? Mesma coisa aqui, ó, 100 volts de tensão reversa, a gente vai ter uma capacitância aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 picofarads, tá? Lembrando que essa escala aqui, ó, tá vendo? Tá em log, né? Log. E essa aqui não está. Então vocês têm que atentar também na leitura desses gráficos para saber se está em log ou se não está em log, está linear, né? Então nós vamos aqui, nós vimos a comutação. Olha só, um circuitinho, diodo, resistor, submetido a uma tensão de onda quadrada. Tá? Então temos a tensão de onda quadrada aqui, ó. Ou a tensão é positiva ou a tensão é negativa. Então o que acontece? Quando a tensão for positiva, vai circular aqui, ó. Então a gente espera que essa corrente, ao circular, durante o ciclo positivo da fonte, a corrente seja positiva. E como é um diodo, quando a tensão for negativa aqui, ó, e a tensão colocar forçar a circulação de corrente no sentido reverso, o diodo idealmente ele iria bloquear e deixar passar zero de corrente, tá? Só que o que vai acontecer? Não vai passar zero de corrente, vai passar uma corrente, aí que o diodo vai bloquear. A gente chama isso de tempo de recuperação reversa. É isso aqui, ó. Por exemplo, ó, quando eu naquele circuito, né? Naquele circuito, imagine que a tensão está aqui, ó. Aí a tensão da fonte foi lá para cima. Aí o que acontece? Vamos dizer que a tensão da fonte vai para cima mais rápido que a do diodo, né? A tensão da fonte é instantânea. O diodo estava reversamente polarizado. Aí estava cheio de cargas lá dentro. Ele vai ter que tirar todas aquelas cargas, aí a tensão que estava presente nele vai zerando. Aí ele passa por um pico de tensão, são as cargas se movimentando lá dentro. E aí sim a gente chega no que a gente chama na tensão de condução direta, VD, né? Ou na verdade VF, tá?
VF. A gente tá vendo aqui, ó, tá? Bom, essa tensão aqui, ó, VF, tá? É aquele 0,9 que a gente tá acostumado, 0,9, 0,7, né? É o 0,8, né? Bom, então a fonte está aqui, né? Onde está o restante da tensão? Tá na carga, né? Então a carga tá recebendo toda aquela tensão. O diodo tá lá como se fosse um condutor sem atrapalhar. Aí de repente a fonte vai mudar de polaridade de novo. Então a gente tem aqui, ó, mudou de polaridade, então a fonte mudou de polaridade. Aí o que acontece? Inicialmente, a gente observa, ó, uma reversão da corrente. Essa corrente não reverte instantaneamente, porque um circuito real vai ter algumas indutâncias parasitas. Então, a gente tem que esperar a corrente reverter de forma mais suave do que se fosse um circuito sem indutâncias parasitas. Tá? Então, em vez da corrente cair instantaneamente aqui, ó, qualquer indutância parasita faz a corrente cair de forma mais suave. Bom, mas olha só, observa, a corrente caiu e o diodo ele não fez nada. Ele deixou passar a corrente. Não era para ele deixar passar a corrente. O papel do diodo é não deixar passar a corrente reversa. Só que ele está deixando passar a corrente reversa. Tá? E observa aqui, ó, o diodo ele continua com aquela tensão que ele estava, como se ele tivesse carregado, né, a capacitância dele e a carga interna dele. Leva um tempo então até ele esvaziar e reformar, começar a formar a sua barreira de potencial, e nisso a corrente tá crescendo, né? Porque o circuito não está observando nenhuma resistência, nenhuma tensão reversa do diodo. Então, até a barreira de potencial formar, a corrente vai crescendo. E aí, de repente, a barreira se forma. E quando a barreira se forma, a corrente começa a diminuir. E aí, finalmente, aqui, ó, a corrente começa a diminuir. E à medida que a corrente vai diminuindo, significa que a barreira está atingindo seu valor máximo e o diodo agora ele que é responsável por bloquear a tensão da fonte. E qual que seria o efeito disso, né? Aqui a gente tem um circuitinho que aqui a gente tem a corrente da carga I1 aqui, ó. Vamos observar aqui, ó, corrente I2 aqui, ó. Então, ó, quando essa chave fecha, a corrente circula e circula, a corrente circula, passa pela carga e volta para a fonte. Tá bom? Chave fechada. Quando a chave abre, o que acontece? Essa corrente aqui, ó, ela não pode passar por aqui, então não passa por aqui. Então não passa por aqui, não passa por aqui e não passa por aqui, ó. Tá? Mas como a gente tem um indutor aqui, ó, essa corrente ela continua circulando. Então, ao invés dela passar por aqui, ó, ela vai passar por aqui, ó. Tá? A energia presente aqui, ó, no indutor, né, o indutor vai atuar como se fosse uma fonte, né, que está lá, ele precisa dissipar a energia dele. Então o indutor vai atuar como uma fontezinha aqui, ó, durante um certo tempo. Então a corrente vai circular por aqui, ó.
Então a corrente está circulando, tá? Depois de um tempo, ocorre a chave vai ser ligada novamente. E aí o que vai acontecer? A corrente vai sair dessa fonte aqui, né? Ela vai passar por aqui, ó. Ela vai passar por aqui. Então, corrente passando nesse sentido, seria, a gente teria zero de corrente inicialmente, tá? Só que quando o diodo passa por um zero de corrente, ele não formou ainda a sua barreira de potencial. Então, a corrente por aqui, ó, começa a aumentar muito. Só vai ser limitado por alguma indutância parasita que tiver aqui no meio do caminho, tá? E o que isso vai acarretar? Vai acarretar um pico de corrente aqui, ó, um pico de corrente. Assim que esse diodo conseguir formar sua barreira de potencial, ele vai bloquear esse pico de corrente aqui. E aí a corrente que sai da fonte vai ser apenas a corrente que passa pelo circuito. Mas esse pico de corrente aqui, ó, assim que o diodo bloquear, e lembrando que o diodo tem uma capacitância parasita, combinado com essa indutância parasita, indutor com capacitor, forma um que a gente vai chamar de oscilação. Vai gerar um ruído aqui, ó. A gente vai observar uma tensão surgindo aqui, ó. Uma tensão que vai fazer assim, ó. Vai oscilar e vai causar um ruído, tá? Causado aqui por esse indutor combinado com essa capacitância parasita, tá? O bloqueio muito rápido, né? Então, isso causa diversos problemas. A corrente elevada aqui, ó, para a fonte. O que isso pode acarretar para a fonte, né? Se a fonte tiver uma resistência interna, aqui, ó, e esse curto, né, essa corrente elevada, drenar muita corrente, a gente vai ter muita perda de tensão nessa resistência interna. Então, a tensão disponível no terminal da fonte, ela estava assim, aí ela cai, dá uma caidinha, tá? Então, qualquer outro circuito que esteja conectado aqui em paralelo com a fonte vai sofrer uma quedinha de tensão, pode funcionar pior, tá? O próprio ruído que vai surgir aqui também, depois que o diodo formar a barreira de potencial, tá? Então acarreta diversos problemas. Então, alguns diodos não servem para esse tipo de aplicação. Tem que ter um tempo de recuperação reversa curto, tá? Então aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, adicionou um indutor maior, né, do que o indutor parasita. Aí vai ter que adicionar um capacitor maior também. E também um resistor para dissipar a energia daquela oscilação. O negócio começa a oscilação, né? Essa energia vai ser dissipada aqui no resistor, né? Começa a complicar, tá? Tudo isso porque esse diodo aqui, ó, ele deixou passar muita corrente inicialmente quando essa chave fecha novamente. Aí começou a circular muita corrente. Então, se o diodo tiver um tempo de recuperação muito longo, ele não vai ser adequado para esse tipo de circuito, tá? Aqui a gente pode colocar esse indutor, né? Justamente para não deixar a corrente crescer muito rápido. Mas isso causa outros problemas. Então, melhor mesmo é um diodo que bloqueie rapidamente, não deixa a corrente crescer muito rápido. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tem diodos
rápidos e ultra rápidos. Então, os ultra rápidos estão na escala de nanosegundos. A escala de nanosegundos é expoente menos 9. Os muito rápidos estão na escala de microsegundos. Expoente menos 6. E os diodos Schottky, que a gente vai ver posteriormente, eles recuperam muito mais rápido, tá? Isso chega a ser até irrelevante, o tempo de recuperação reversa. Aqui é um diodo comum, né? Um N4000, da ordem de 30 microsegundos, e um diodo de recuperação rápida aqui, ó, 25 nanosegundos. Olha a discrepância, né? Se a gente puser na mesma unidade. 25 nanosegundos o BYV e 30.000 nanosegundos o N4000. É 1000 vezes menor a diferença. 1000 vezes de diferença, tá? Aí a gente tem assim, né? O que influencia o tempo de recuperação reversa? É a dopagem do silício, tá? Mais dopado, menos dopado, né, com os materiais para tornar ele tipo N ou tipo P. Se a gente quiser um diodo de recuperação reversa rápida, a gente vai ter um diodo que tem uma tensão de condução elevada. Então, para aquele exemplo lá de 2 amperes, né, ele vai ter uma tensão de condução bem maior, tá? Em compensação, ele vai ter um tempo de recuperação menor. Então, é um custo-benefício que a gente tem que pesar, tá? Agora, vamos ver aqui. E bom, então o que a gente faz, né? Também outro problema dessa tempo de recuperação reversa. Se a gente não pensar no ruído e no ruído interno e no ruído para a fonte, a gente vai ter que pensar que o tempo de recuperação reversa vai implicar numa tensão diferente do planejado, do esperado na carga, tá? Isso daqui a gente vê melhor aqui na nossas anotações de aula. Pera aí. Bom, aqui nós temos novamente as anotações das aulas. Então, dia 18 foi isso aqui, funcionamento do diodo. E a gente falou um pouquinho sobre tempo de recuperação reversa, tá? É justamente isso aqui. A influência do tempo de recuperação reversa. Aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Então, deixa eu tentar aproximar um pouquinho meu zoom aqui. Isso. Pronto. Aqui. Então, vejam aqui, ó, o exemplo que a gente deu em sala, né? Uma tensão alternada retangular aqui, ó, tá? Então, qual é a tensão que deveria surgir na carga? A tensão que deveria surgir na carga teria que ser uma tensão só dos ciclos positivos. Porém, surge essa tensão aqui, ó. Enquanto o diodo estiver reformando a barreira de potencial, a tensão na carga aparece aqui, ó. Bom, que é essa parte aqui, ó. Para isso não ser muito ruim, o que a gente faz? A gente fala que o tempo de recuperação reversa tem que ser 1% desse semiciclo. Então, aqui, ó, 1%, ó, 1 sobre 100 desse tempo desse semiciclo, que é o período sobre 2. Ó, período é o ciclo total, positivo e negativo. O semiciclo vai ser metade.
Então, ó, tempo de recuperação reversa tem que ser menor do que período sobre 200. O que significa que o período tem que ser maior que o período tem que ser maior do que 200 vezes o tempo de recuperação reversa. Então a gente fala que é um período mínimo, né? Então, período mínimo é igual a 200 vezes o tempo de recuperação reversa. O período real pode ser igual ao período mínimo ou pode ser, tem que ser maior do que o período mínimo, né? Então, por isso que é essa equação aqui, ó, período maior do que 200 vezes o tempo de recuperação reversa. E período é 1 sobre frequência. Significa que, manipulando a equação, né, passando frequência para cima e os 200 aqui para baixo, a gente tem que a frequência fica desse lado aqui do sinal de igualdade, né, sinal de comparação. Frequência tem que ser menor do que 1 sobre 200. Então aqui a gente tem a nossa frequência máxima. Frequência máxima vai ser igual a 1 sobre 200 TRR, tá? E nossa frequência pode ser igual à frequência máxima ou menor. Então a frequência real tem que ser menor do que esse número, tá? Então vamos lá, vamos ver o próximo aqui, ó. Opa, próxima página, aqui, ó. Bom, então pronto. Bom, então que a gente terminou esse aqui, ó. TRR 100 vezes menor que o tempo do ciclo negativo, é 1%, né? 1% do semiciclo. Que é T sobre 2. Bom, e aí a gente acha a frequência máxima que a gente pode utilizar aquele diodo, tá? Bom, agora, quais são os parâmetros que vocês vão encontrar nas folhas de dados? A gente já falou de tensão reversa, tensão direta, tempo de recuperação reversa. Agora falta a gente falar da corrente média direta, tá? Corrente direta eficaz e correntes repetitivas, tá bom? E valores de pico, mas tudo vem do valor de corrente média. Então vamos ver esse valor de corrente média aqui, ó. Primeiro, o que faz um componente queimar? É o calor dentro dele. E o que gera o calor? É a potência dissipada nele. E o que gera calor num diodo? É a passagem de corrente. Então a gente tem a corrente e a gente tem uma tensão V aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, VD, né? VD e ID. Então potência no diodo vai ser tensão vezes corrente. Só que quando a gente tem um circuito retificador, a gente tem, por exemplo, uma tensão desse jeito e uma corrente desse jeito aqui, ó. Desculpa, uma tensão aplicada desse jeito, uma corrente circulando dessa maneira, tá? Então esse é o gráfico da corrente, tá? Aqui vai ser a tensão da fonte VAC, né? E qual vai ser aqui, ó, a corrente ID? A corrente ID é essa aqui, ó. Qual vai ser a tensão no diodo? Tensão no diodo, uma vez que ele estiver conduzindo, vai ser uma tensão baixinha aqui, ó. Vai ser uma tensão bem baixinha, tá? Essa tensão a gente pode falar que ela é constante. Então, em torno de 0,7 até 0,9.
nos exemplos que eu já dei. Se a gente considerar essa tensão aqui, ó, como sendo constante, o que acontece? Aqui, ó, essa potência aqui é a potência instantânea, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, tensão instantânea e corrente instantânea, tá? O produto dessa corrente com essa tensão daria um gráfico de potência instantânea, né? Então pegar esse ponto, multiplicar por esse ponto, multiplicar por esse ponto, multiplicar por esse, a gente teria um gráfico de potência também, assim, ó, uma senoide aqui, ó. Não uma senoide, né? Mas seria de forma semelhante aqui, ó. Mas qual que é a potência? Qual que é a potência? Potência é definido como sendo a média de um ciclo. A média da potência instantânea. Então, potência é igual a média, AVG de average, tá? Da potência instantânea em um ciclo. Tá? Então, a gente vai ter um valor de potência aqui, ó, potência média. Tá? Se a gente considera, então, a nossa tensão como sendo constante, uma constante vezes um valor variável e o valor médio disso tudo, a gente pode tirar esse termo da equação para cá, e a nossa equação de potência vai ser tensão constante vezes a média da corrente. Aí daqui que vem o que a gente vai chamar de corrente média no diodo, tá? E aí a gente fala assim, ó, a potência vai ser a tensão constante, então a gente vai considerar uma tensão 0,7, 0,8, 0,9 volts, tá? Vezes o valor médio da corrente em um ciclo. Então, se a gente tem a nossa forma de corrente, a gente também consegue calcular a nossa valor médio de corrente. Vamos ver aqui. Bom, então, para calcular o valor médio, vamos aqui na nossa próxima aula. Aqui, ó, até já comecei aqui, ó. Raiz de 2 sobre π, valor médio, tem as fórmulas já de cálculo de valor médio aqui, ó. E a gente viu isso aqui, ó. Esse valor médio aqui, ó. Então, nessa aula aqui do dia 3, eu passei para vocês a fórmula do valor médio de uma forma de onda retificada meia onda. Então, durante o semiciclo, o diodo conduz. Durante o semiciclo negativo da fonte, o diodo não conduz. Tá? Então, o valor médio vai ser o valor de pico sobre π. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui tem mais coisa também. O valor eficaz também. Tá? E aquilo que eu coloquei para vocês no slide. Tá? Potência é o valor médio da potência do diodo, tá? E aqui um exemplo, um circuitinho retificador de meia onda jogando para um resistor, o valor médio de corrente, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Valor de pico 340 volts. Então o valor de pico aqui na corrente 340 sobre 100 vai ser 3,4
amperes, tá? A gente está vendo aqui, ó, valor de 3,4 amperes. E o valor médio, deixa eu ver se o valor médio está aqui embaixo. O valor médio, ó, valor de pico sobre π dá 1 ampere. 1 ampere é justamente o que o diodo 1N4001, 4002, 4003 até 4007 suporta. Valor médio de corrente. Então, é isso que a gente calcula. Então, quando a gente vai lá no datasheet do diodo 1N4007, a gente vai ver o valor de 1 ampere. Aqui, deixa eu ver se está aqui, ó. É o valor de 1 ampere aqui, ó, de corrente média, tá? Valor de pico, né? Direto. Aí fala aqui, ó, isso para um evento só, por exemplo, tá? Uma vez só, um ciclo. Aí a gente tem lá 30 amperes de valor de pico, tá? Aí a gente tem também o valor de corrente reversa. Aqui, ó, tá vendo que varia bastante para 50 microamperes, né? Aqui, valor de capacitante de junção. Então, nós vimos que os parâmetros, né? Aqui, ó, valor de corrente direta eficaz, tá? Mas esse valor de corrente eficaz, ele é aqui, ó, a gente consegue achar o valor eficaz aqui, ó. É só fazer uma relação entre valor médio e valor eficaz. Então, a gente tem aqui, ó, para um retificador de meia onda, qual é o valor eficaz, tá? Uma forma de onda retificada de meia onda, o valor eficaz é o valor de pico sobre 2, tá bom? O valor de pico sobre 2. A gente vai ver aqui, ó, até aqui, ó. Aqui, ó, valor de pico sobre, ó, valor de pico sobre 2 aqui, ó. Tá bom? É diferente da forma de onda senoidal pura, tá? Uma forma de onda de um retificador de meia onda é valor de pico sobre 2. Então, usando essas relações, a gente consegue achar também as correntes, qual que seria a corrente eficaz nesse circuito aqui. A corrente eficaz foi de 1,7 amperes, tá? 1,7 amperes. Aqui, ó, se a gente ver aqui, ó. Aqui, ó. E RMS igual a 1,7 amperes. E o valor médio foi de 1,08 amperes. Aqui, ó. E AVG foi 1,08 amperes. Tá? Que foi o próximo slide aqui, ó. Olha lá. 1,08 amperes. Então a gente vê que valor médio é diferente de valor eficaz, tá? Para esse exemplo aqui do diodo, isso vale. A gente usa o valor médio, tá? Para calcular a potência. Nos outros casos, a gente vai utilizar valores eficazes, tá bom? Então, para esse caso,
como nesse caso é assim, né? O que é contabilizado é o valor médio. Os datasheets vão vir com os valores eficazes, valores médios. Tá? Muitos datasheets a gente vai encontrar em valor médio mesmo de corrente que o diodo suporta. Então, valor médio em uma aplicação de diodo retificador de meia onda, tá? Para a gente conseguir dimensionar o nosso diodo. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Outro diodo, outro datasheet que fala do valor de corrente média que passa pelo diodo e fala também o valor eficaz, né? Se a gente convertesse aquele valor médio para o valor eficaz, então a gente teria essa conversão. Mas o que importa mesmo é o valor médio. Outros diodos aqui, está falando de tempo de recuperação reversa. Também aqui, ó, a corrente de recuperação reversa, o valor máximo de corrente de recuperação reversa. Aqui está falando melhor aqui, ó. Aqui está falando que a corrente a corrente aqui, ó, desse pico aqui, ó, é de 38 a 41 amperes. É uma baita de uma corrente, tá? Mas isso também varia em função do tempo, da inclinação então uma inclinação maior para o mesmo tempo daria uma corrente maior, tá? Mas são valores típicos aqui, ok? Bom, então vou deixar por enquanto essa revisão. Vou falar depois de diodos Schottky, tá? Aqui, ó, temos aqui diodos Schottky e depois da operação de diodos, tá? Por enquanto eu vou deixar uma atividade para vocês irem fazendo e aí finalmente a gente vai para Tire Studies. Espero que a gente termine, né, a parte de diodos no final dessa semana, tá? Então é isso. Outro recado, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, quer dizer, né, não é qualquer dúvida, procure no livro. Deixa eu achar o livro aqui, ó. Procure no livro o capítulo sobre diodos de potência, tá? O livro do Ashfaq Ahmed, tá? Já disponibilizei para vocês. Leiam também o livro, né? Lá fala mais detalhes sobre muitas coisas, tá? Para vocês poderem fazer as atividades. Então é nisso que a gente vai concentrar essa semana, tá? Fazer as atividades, tá? Aqui tem alguns exercícios e os exercícios que eu passei para vocês é que vocês devem procurar fazer, tá? Ele assim é só para vocês têm que entregar os formulários de avaliação da aula, tá? Então, e para considerar como presença, tá bom? Bem, então, como eu disse, a gente vai finalizar hoje até os parâmetros dos diodos. Posteriormente, nós vamos ver o diodo Schottky e a associação de diodos, tá? Então, foi só uma revisão. Vou deixar os exercícios para vocês fazerem. Em relação aos exercícios, eu vou pedir sempre para vocês me enviarem o arquivo em PDF, que fica mais fácil para corrigir. E os arquivos eu consigo fazer comentários lá dentro da atividade do Classroom, tá bom?
Só mais uma coisa, pessoal, esse vídeo ficou um pouco maior para compensar a não entrega na segunda-feira. Então, mas eu também vou deixar mais tempo para vocês fazerem as atividades, tá bom? Então é isso, vou tentar, então, como eu disse, dividir melhor. E a gente vê como fazer isso melhor mais pra frente, tá bom? Abraço então. Tchau, tchau.